Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Este livro que nós estamos a ler e que é o livro mais lido em todo o mundo é a própria Bíblia. Nós temos estado a analisar nos últimos programas o livro do Gênesis e caso o caro ouvinte ainda não nos tenha ouvido em outras alturas, eu quero dizer que nós encontramos-nos neste dia no capítulo 9. Temos analisado a origem de todas as coisas, é exatamente isso que quer dizer o livro do Gênesis, a origem do homem, a origem do universo, inclusive a origem do mal, está relatada neste livro. Hoje nós iremos analisar o capítulo 9, a relação que Deus estabelece com o homem a partir de Noé. Deus tem na Bíblia o desejo sempre de se relacionar com o homem. A Bíblia é, aliás, um livro que manifesta o interesse de Deus de se relacionar com o homem. E aquilo que Deus faz, como Deus age na humanidade, tem como objetivo uma relação melhor com o homem. Verificamos que o homem se foi afastando de Deus e verificamos isso por Caim e os seus descendentes e chegamos ao ponto de ver então como a sociedade da época de Noé se corrompeu e houve necessidade de uma intervenção de Deus para parar essa corrupção, parar essa maldade que ia crescendo nessa sociedade. Então lemos no capítulo 9, verso 1, aquilo que Deus disse a Noé. Diz assim: Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virá sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo o que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isso é, com o seu sangue não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo o animal o requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo, de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Claramente Deus aqui tinha uma preocupação com a Noé e a sua família, que era de novo povoar a terra. Ele inicia esta secção entre o verso 1 e o verso 7, começando sendo fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, e conclui, digamos assim, esta primeira secção, dizendo de novo, sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Esta era a mesma ordem que Deus havia dado a Adão e Eva, logo no capítulo 1 do livro do Gênesis. Era o desejo de Deus para a humanidade, era que o homem e a raça humana pudesse crescer, se multiplicar, de alguma forma vingar sobre a face da terra, para que a humanidade pudesse se desenvolver. No entanto, verificamos no último programa com o qual conversámos, que o homem se foi corrompendo e Deus teve que intervir, parando assim, de uma forma abrupta, o crescimento que havia na humanidade e na sociedade. Agora Deus dá a dar uma nova possibilidade de recomeço a toda a humanidade através da pessoa de Noé. Ele dá-lhe também algumas novas orientações sobre a forma como Noé se deveria comportar, a forma como ele deveria interagir com o meio ambiente, com os animais, com a erva verde, com o campo, com tudo aquilo que o rodeava. E verificamos que é dada a ordem que os animais passariam a ter medo dos homens, passariam a ter pavor de se relacionar com o homem. E sabemos que desde aí tem sido assim até aos nossos dias. Os animais têm pavor da humanidade, fogem do homem. Muitas vezes o homem maltrata a natureza e verificamos isso com quase o extermínio de muitas espécies que nós temos
visto, quer da baleia, houve necessidade de tomar medidas para proteger essa espécie, porque senão o homem teria levado à extinção, como outras espécies de animais que muitas vezes o homem, não se preocupando com as consequências quase das suas ações, leva ao extermínio da natureza que o rodeia. Deus dá ao homem de novo a autoridade sobre todos os animais, toda a natureza, mas isso não faz com que o homem possa destruir aquilo que Deus criou. Não faz com que o homem possa estragar a natureza onde ele está inserido. É necessário que o homem possa conviver com a natureza, possa agir com a natureza, sabendo que elas são recursos que Deus nos deixou para nós administrarmos, para nós gerirmos, digamos assim, mas eles são finitos e se nós não cuidarmos deles bem, poderemos estar a colher frutos amargos no futuro com as nossas ações do presente. Então Deus tem dado a Noé algumas orientações e abre aqui também a possibilidade para Noé e a família começar também a comer carne. Eu não quero entrar aqui numa discussão gastronómica se o homem era vegetariano antes do dilúvio ou não, mas pelos vistos isso não trouxe, de qualquer das maneiras, grandes benefícios à sociedade daquela época. Já falámos no último programa como a humanidade se foi corrompendo e por causa disso houve necessidade de Deus intervir. Então parece que o problema no homem não está tanto na alimentação que ele toma, naquilo que ele come, se ele se torna mais agressivo, se come carne ou se só come legumes. O facto é que apesar do homem, se entendermos assim, que antes do dilúvio só comia erva verde e alimentos vegetarianos, mesmo assim ele corrompeu-se e afastou-se tremendamente de Deus, ao ponto de Deus ter que destruir toda a natureza, todos os animais, por causa da ação do homem. Deus pede então a Noé e à sua família que eles obedeçam a este mandamento de se multiplicar, ser fecundos e povoar a terra. De alguma forma esta era a orientação de Deus para Noé e a sua família. Depois verificamos aqui na segunda secção que Deus dá a Noé, ou estabelece com Noé e a sua família, uma aliança, um pacto que Deus faz com Noé. Um pacto onde Deus manifesta que não mais irá destruir o homem. A preocupação de Deus e o desejo de Deus não é maltratar o homem e a humanidade. A preocupação de Deus é sempre o relacionar-se com o homem e o dar o melhor ao homem. Eu entendo talvez um pouco melhor de como Deus se quer relacionar connosco a partir do momento que comecei a ter filhos. E todos aqueles que me ouvem, que são pais, sabem que nós como pais temos a tendência de procurar sempre o melhor para os nossos filhos. Mesmo quando aquilo que nós fazemos aparentemente pode parecer mau aos olhos dos nossos filhos. Eu já dei algumas vezes este exemplo a algumas pessoas, mas, por exemplo, na nossa sociedade é comum nós vacinarmos os nossos filhos. Eu, quando os meus filhos eram bem pequenos, tive que os levar ao centro de saúde para eles poderem ser vacinados. E talvez se eles não compreendessem o amor que eu tenho por eles, eles talvez dissessem, mas o que é que o meu pai está a fazer? Está aqui a pôr-me em cima da marquesa, vai-me agarrar para que uma mulher que eu não conheço de lado nenhum ponha uma agulha, me venha picar e fazer mal, porque é aquilo que eles estavam a sentir, é que eles estavam a ser amarrados e agarrados por mim para que eu, de alguma forma, permitisse que uma mulher estranha, que era a enfermeira, os picasse. Se eles não entendessem que eu os amava, se eles não confiassem em mim, sabendo que aquilo que eu faço para o bem deles, talvez eles tivessem tido estes pensamentos. Às vezes é assim que nós reagimos para com Deus, esquecendo que Deus é um Deus de amor, um Deus que olha para nós e se preocupa connosco, um Deus que quer ter um relacionamento profundo connosco e procura acima de tudo os nossos interesses. Estes pequenos exemplos de educação que eu tenho vivido com os meus filhos têm-me ajudado a entender como Deus me ama e como Deus se quer relacionar comigo, mesmo quando eu não entendo as circunstâncias que me rodeiam, mesmo quando eu não entendo o sofrimento que está à minha volta, provavelmente aquilo que Deus está a permitir que aconteça vai ser para meu benefício, assim como eu, quando intervenho ou ajo com os meus filhos, de forma a
procurar o seu benefício, mesmo que às vezes isso provoque uma certa dor, provoque um certo sofrimento neles. O meu desejo, como é óbvio, não é fazê-los sofrer, não é permitir que eles sofram, mas antes pelo contrário, é tentar prevenir doenças mais graves e algumas delas até fatais no futuro. Por isso agimos desta maneira. Deus faz o mesmo connosco. Deus muitas vezes intervém na nossa vida, age em nós, por vezes até nos provoca determinados sofrimentos para que nós possamos ser protegidos mais tarde, mais à frente na nossa vida. Por essa razão, Deus permitiu o que aconteceu a Noé, Deus agiu desta forma e agora Deus vai estabelecer uma nova aliança com a humanidade. E encontramos isso no verso 8 do capítulo 9 e diz assim: Disse também Deus a Noé e seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, assim as aves, os animais domésticos, os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por água do dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porei nas nuvens o meu arco, será por sinal de aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes e de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens. Vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Então Deus aqui estabelece o pacto que vai fazer com toda a humanidade, e ainda hoje, quando nós olhamos para o céu e vemos esse bonito arco-íris no céu, podemos nos lembrar da promessa de Deus, daquilo que Deus tem feito e quer fazer com o homem, de que ele tem uma relação séria e profunda com Deus. Sem dúvida, quando eu gosto de passear com os meus filhos e com a família, e quando vamos assim em dias em que chove e ao mesmo tempo está sol e fazem bonitos arco-íris no céu, essencialmente pelo campo do nosso país, são um quadro extremamente belo para nós apreciarmos. E sempre que eu vejo isso, me lembro daquilo que Deus prometeu, de que Ele não mais iria destruir a terra dessa forma. Deus não quer, não tem prazer na destruição do homem. Este não é o desejo de Deus. Mas quando a violência aumenta, quando a corrupção aumenta, e talvez muitos de nós perguntamos até porquê tanto mal na terra, e às vezes reclamamos porque a criminalidade aumenta e é necessário que se fizesse alguma coisa. Quando pedimos a intervenção de Deus, normalmente Deus age de uma forma coerente e tem que exterminar todo o mal que há na terra. Mas Deus prometeu uma solução bem melhor do que o arco-íris, do que simplesmente não destruir a terra. Ele prometeu a própria pessoa de Jesus Cristo, seu amado Filho, que veio até nós para que nós nos pudéssemos ligar a Deus. Assim como o arco-íris liga a terra aos céus, de alguma forma, essa bonita imagem que verificamos que o arco-íris vem de um lado até passando pelas nuvens, ligando assim e tornando trazer paz e harmonia entre os céus e a terra, assim Cristo faz o mesmo conosco. Ele quer estabelecer e dar harmonia ao homem, estabelecer harmonia entre a terra e os céus. E esta é uma bonita imagem daquilo que Deus quer fazer. Deus, quando olhar, diz aí o texto, que quando Deus olhar para o arco-íris, Ele iria se lembrar da aliança que estava firmada entre o homem e o próprio Deus. Não é que Deus se esquecesse, certamente, daquilo que Ele havia dito. Deus não se esquece daquilo que Ele promete. No entanto, é um símbolo mais para nós do que para o próprio Deus. O lembrarmos das promessas de Deus. Lembrarmos que Deus é aquele que cuida de nós. Mesmo quando tudo parece um caos, Deus pode transformar as circunstâncias em algo bonito, algo belo. Depois desta promessa que Deus fez a Noé, vemos Noé trabalhar a terra. Diz aí o verso 20, sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda.
Temos aqui uma descrição da ação de Noé. A Bíblia é um livro fascinante, não só pelo ensino que ele tem de como nós podemos nos relacionar com Deus, mas também é um livro que normalmente não esconde aquilo que está errado nas pessoas, não esconde as fraquezas, mesmo dos grandes heróis que a Bíblia fala. Ele não esconde as fraquezas, nem esconde o pecado, nem esconde aquilo que está errado. Por isso, muitas pessoas ficam surpreendidas ao olhar para a Bíblia e verem questões como estas, de Noé bêbado, de Noé embriagado, os seus filhos com atitudes menos dignas, e encontramos às vezes na Bíblia episódios bastante que mostram, no fundo, quem é na realidade o homem. E as pessoas às vezes ficam chocadas. A Bíblia é assim, é um livro transparente que mostra exatamente as nossas fraquezas, e inclusive é destes homens que andaram com Deus, mas que também agiram de uma forma errada. Diz o verso 21 que bebeu Noé vinho e embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Eu creio que o nosso país é um país que tem demasiadas experiências nesta área, infelizmente. Temos demasiadas pessoas envolvidas com o alcoolismo, temos demasiados alcoólicos na nossa nação. E muitas vezes sabemos, nós que vivemos neste país e temos familiares talvez que passaram ou passam por estas circunstâncias, sabemos as atitudes erradas que eles têm, as atitudes descabidas como esta de Noé se pôr nu, porque enfim estava bêbado, ele talvez não estivesse plenamente consciente daquilo que estava a fazer, mas o facto é que agiu dessa forma. E nós temos verificado que demasiadas famílias no nosso país têm vivido este problema. Demasiadas pessoas na nossa nação enfrentam sérias dificuldades nesta área. Convivem e vivem com familiares ou eles próprios com problemas de alcoolismo. E isso tem destruído famílias completas. Talvez seja o caso da sua família que nos está a ouvir. Eu quero dizer que mesmo nesta situação, mesmo vivendo circunstâncias assim, talvez com algum familiar que não sabe os seus limites, Deus olha para si, Deus quer cuidar de si e da sua família. Deus quer trazer uma nova vida, um novo recomeço à sua vida. Por isso, olhe para aquilo que Deus está a dizer na sua palavra. É verdade que Noé começou bem com Deus. No entanto, vemos aqui a sua atitude, ele esqueceu-se completamente da sua relação com Deus e começou a beber vinho, embriagou-se e por isso começou a fazer coisas quase de um translocado, agindo de uma forma incorreta. Vemos também que o próprio filho Cam não agiu talvez da forma mais correta para com seu pai. No verso 22 diz: Cam, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rosto desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço. E depois vamos ver o que acontece com este filho mais moço. Eu gostava de olhar aqui um pouco para a atitude destes 3 filhos. Cam, e de Sem e Jafé. Estes filhos tiveram atitudes diferentes para com o problema que o seu pai enfrentava. Cam, de alguma forma, tentou brincar com a situação em que o pai se encontrava, talvez zombar do seu pai, gozar com a situação, em vez de ser, de facto, uma ajuda eficaz, uma ajuda correta para com o seu pai, ele tenta, de alguma forma, brincar com a situação. Por essa razão, vem a sofrer o resto da sua vida por causa disso também, assim como Sem e Jafé tiveram uma atitude diferente, não de pactuar com uma situação que estava incorreta, mas, por outro lado, eles não expuseram demasiado o seu pai, ou não procuraram expor o seu pai desnecessariamente. Então diz aí o texto que eles puseram uma capa sobre os próprios ombros e taparam a nudez do seu pai, para que isso não se visse. Não quer dizer com isto que eles estavam a encobrir o problema que o seu pai estava a ter de embriaguez. E já sabemos que quando há alguém que tem problemas de alcoolismo numa família, não é bom
que a família encubra o problema, mas não precisamos, por outro lado, de estar a expor desnecessariamente essa pessoa diante dos outros. Eu creio que é essa atitude que aqui Sam e Jafé têm, não de encobrir o problema em si, que era o alcoolismo que o seu pai tinha, ou a bebedeira que o seu pai tinha apanhado, mas, no entanto, não expõem o seu pai ao ridículo. E eu creio que aqui há a necessidade de lembrar as pessoas que muitas vezes têm este problema de alcoolismo. Temos que, sem dúvida, rejeitar as suas atitudes de alcoólicos, mas, por outro lado, não temos que rejeitar a pessoa. E eu penso que aqui é importantíssimo nós refletirmos sobre isso. Há demasiadas pessoas que têm este problema na nossa sociedade e não é contra elas que estou a falar, antes pelo contrário, creio que são pessoas que carecem de apoio, carecem de ajuda, precisam de ser ajudados a sair dessa sua dificuldade, são pessoas com valor, as quais Deus ama tremendamente, mas para todos os efeitos, as atitudes que eles têm, o problema que eles têm, criam demasiadas tensões nas famílias, destroem famílias. E isso tem que ser corrigido, isso tem que ser de alguma forma tapado, isso tem que ser de alguma forma tratado para que essas pessoas não continuem a prejudicar a eles próprios, assim como as suas famílias. E verificamos que Cam não teve essa atitude para com o seu pai. Tentou brincar com uma situação que era demasiado séria e por isso houve consequências da sua atitude. O seu pai achou que aquilo que ele fizera não foi correto e por isso disse no verso 25, maldito seja Cam, seja servo dos servos de seus irmãos. E ajuntou dizendo, bendito seja o Senhor Deus de Sam e Canaã seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem. E Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Então temos aqui uma atitude de Cam que não foi correta, e eu creio francamente que apesar de a atitude de Cam não ter sido correta, penso que Noé também não agiu corretamente para com seu filho, decretando esta sua sentença sobre ele por causa de ele ter gozado com seu pai. Em primeiro lugar, penso que Noé não estava consciente do seu próprio problema, de ter se embriagado. Mas por outro lado verificamos que Sam e Jafé foram abençoados por Noé por causa da atitude de tentarem resolver o problema sem expor o seu pai. Nós no próximo programa vamos analisar melhor estas questões sobre as descendentes de Noé. Até lá, fique na nossa companhia e que Deus o acompanhe e guarde. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.